Bom dia, trago a saudação da congregação Capela a todos os irmãos. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 28. Colossenses 1, verso 28. Lemos assim na palavra: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Curve sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos pela salvação que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que remiu-nos de todo o nosso pecado, de toda a nossa culpa, e é em nome dele que nos reunimos e nos apresentamos diante de ti, como povo do Senhor. Ó Pai, rogamos que continue nos abençoando nesta hora, ó Pai, abrindo os olhos do nosso entendimento, iluminando a nossa mente e também, ó Deus, cultivando o terreno do nosso coração para recebermos a Tua palavra adequadamente. Ó Pai, nós suplicamos isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Há poucos dias nós estivemos participando do acampamento, retiro de carnaval, e nós da congregação participamos com mais 3 igrejas, e como é costumeiro nos acampamentos, foram dividido 2 equipes, para desenvolver ali as atividades certamente competitivas. E os pastores foram colocados nas equipes, e uma certa atividade que era de responder algumas perguntas bíblicas, e caiu algumas perguntas que eu sabia, e então eu fui respondendo, e o grupo foi crescendo, ultrapassando e tendo uma certa vantagem sobre o outro, e não demorou muito para que o outro grupo começasse a se manifestar. Mas também é o pastor, é o pastor que está respondendo, assim não vale, dá aquela ideia de que parece que existe uma elite espiritual, a igreja elege pastores, professores de escola bíblica dominical, presbíteros, diáconos, líderes, como se fossem uma elite, um grupo, digamos assim, maduro, é um grupo espiritual. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Colossos para tratar desse assunto ali. Havia uma turma que se auto-intitulavam os espirituais, e ele escreve para demonstrar que a maturidade é dever de todos, e que a revelação está agora ao alcance de todos, porque o mistério, como Paulo mesmo descreve, ainda neste capítulo 1, anteriormente, que esse mistério, outrora oculto, fora revelado, e que esse mistério nada mais é do que o Evangelho de Cristo Jesus. E por isso Paulo fala, logo no capítulo 1, da pessoa e obra de Cristo Jesus. Ele fala do seu próprio chamado, e que visa trazer à presença de Deus todo homem perfeito em Cristo. O assunto tratado aqui é grave, o assunto tratado aqui é sério, é sobre a maturidade espiritual. Se eu pedisse para a Ana Cecília está ali, lá ao fundo do corredor, com a sua mãe. Se eu pedisse a ela para vir aqui à frente, pegar esta caixa de som e colocar aqui desse lado, do meu lado direito,
Certamente você já está pensando aí, né, pastor, o que é isso? Né? Não tem cabimento, pastor, né? Ok, é porque se reconhece que uma criança não está capacitada, não está desenvolvida o suficiente para realizar tal tarefa, ou seja, não possui maturidade física ou intelectual ou emocional para poder realizar tal atividade, né? Mas vamos pensar aqui sobre o que é maturidade espiritual. O que vem a ser maturidade espiritual? O apóstolo Paulo utiliza um adjetivo que é perfeito, né? É o grego teleios, e esse adjetivo, ele quase nunca é aplicado nas Escrituras para dar a ideia de que algo é completamente perfeito, totalmente perfeito, né? Mas a ideia é de alcançar o propósito para o qual foi designado, né? Que é maturidade. Maturidade é a condição do pleno desenvolvimento, é atribuída a uma pessoa quando ela atinge esse pleno desenvolvimento, aquilo que se é esperado dela, né? E é essa expressão que temos aqui. O apóstolo Paulo também faz uso dela quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, ele falando do desenvolvimento que deve ocorrer na igreja. Então no verso 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo também trata desse assunto quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se fôssemos juntar outros imperativos ou outros mandamentos que há no sentido do desenvolver a santificação, nós teríamos uma extensão muito grande desse assunto. Existem vários tipos de maturidade. Vou citar alguns exemplos aqui para melhorar a nossa compreensão. Existe, por exemplo, a maturidade física, que é ter um corpo saudável e bem desenvolvido. Existe também a maturidade intelectual, quando se desenvolve uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente. Também a maturidade emocional, né? É ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. E existem outras áreas de maturidade, mas acima de tudo isso existe a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual é ter um relacionamento adequado com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem maturidade espiritual? É o desenvolvimento de uma relação adequada, saudável com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja me vendo aqui, me vendo pela primeira vez. Aí amanhã alguém pergunte para você: você conhece o pastor Elber? Ah, sim, eu ouvi pregando ontem. E a pessoa como que fica esperando mais alguma coisa, mas você não tem mais nada para dizer a meu respeito, porque você apenas me ouviu pregando hoje, né? Você não sabe nada, você não pode dizer nada, você não tem um relacionamento comigo, no qual você me conhece e você sabe dizer coisas a meu respeito à pessoa. Maturidade tem a ver com esse desenvolvimento de uma relação, né? Talvez você esteja aí se perguntando, já compreendeu ou relembrou o que é maturidade, né? E talvez você esteja perguntando, mas como eu posso adquirir isto, né? Como posso alcançar a maturidade, né? O apóstolo Paulo diz que esta maturidade é em Cristo,
Ela não é agregada em Cristo, mas ela é em união com Cristo, e uma união que é vital e orgânica. O apóstolo Paulo usa a figura do corpo para identificar a igreja e a sua relação com o Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. Nós somos os membros do corpo. Os membros do corpo possuem uma relação vital, orgânica com o corpo. E é esse tipo de relacionamento que é necessário desenvolver com Cristo Jesus. Então, há uma relação básica e fundamental do crente com Cristo. Se fosse perguntado a alguém que me conhece, né? Alguém poderia dizer: sim, eu conheço o pastor Elber, conheço a sua família, né? Eles moram ali no centro, né? Ele tem 2 filhas. Ontem mesmo, levei a família toda para almoçar comigo, fizemos um churrasco, conversamos a tarde toda. Inclusive ele estava precisando resolver uma situação em Brasília e não podia ir, e então eu me dispus a ir lá para ele. Ele fez uma procuração para que eu respondesse em nome dele. Eu vejo praticamente todos os dias. Muda bastante a situação, não muda? Eu sei dizer quem é ele. Quanto tempo você gasta diariamente com Jesus? Se fôssemos trazer para cá a ideia do dízimo, né, que é bíblica, o dízimo do nosso tempo seriam 2 horas e 40 minutos, né? Você gasta 10 minutos diariamente com Cristo, para conhecê-lo, para conversar com Ele? Você pode responder a alguém sobre quem é Jesus? O relacionamento adequado com Jesus é quando você o conhece verdadeiramente, não só de ouvir falar, não só de escutar nos cultos, mas é quando você o conhece pessoalmente. Você desenvolve um relacionamento adequado, correto, coerente com Ele, e esse conhecimento impreterivelmente deve levar você a adorá-lo, porque Ele é Deus. Você saberia dizer para alguém que Jesus Cristo deixou a sua glória, fez-se como um de nós, que Ele deixou o seu trono para subir numa cruz, que Ele trocou a sua coroa por uma de espinhos, que Ele desceu por causa do pecador, e que você é um pecador? O que mais você poderia dizer a respeito de Cristo Jesus? Você poderia dizer: eu conversei com Jesus hoje. Esse conhecimento adequado com Jesus, além de levá-lo a adorar, e dessa adoração não é aquela que acontece aqui só no domingo, não. É aquela pessoal, sua. Você já adorou a Deus pessoal e individualmente? Além disso também, essa relação deve levar você a ter uma confiança cada vez maior nele. Você confia em Jesus? Ou você confia em homens, em máquinas, em poder, riquezas? E também deve levar a obediência à sua vontade. Você é obediente a Jesus? Você evangeliza, você discipula, você se sujeita, você aconselha, você ensina, você ama o seu próximo. Esse é o relacionamento adequado. E para
que você alcance esse relacionamento adequado, o apóstolo Paulo, ele diz o que fazer. Ele diz que ele mesmo ensina ou prega, advertindo e ensinando. Observe o texto, o verso 28. Ele diz que prega Jesus, ele adverte a todos e ele ensina a todos para que todos sejam perfeitos em Cristo, para que todos alcancem a maturidade, para que todos alcancem o propósito para o qual foram designados. Eu vou repetir a pergunta: você é um cristão maduro? Talvez você esteja aí pensando, mas pastor, eu só tenho 3 anos de fé, 3 anos de conversão. Já devia ter muita maturidade espiritual. Já devia. Há muitos cristãos que se assemelham a um balanço ou uma gangorra, né? Vai e vem, mas não saem do lugar. Isso não pode ocorrer. É natural o crescimento, é natural o desenvolvimento. Se nós olhamos para uma criança, a vemos numa determinada condição, depois de 1 ano encontramos com ela novamente, e ela está na mesma condição, o que você pensa? Há algo errado, há algo anormal. E isso também é anormal para os cristãos, permanecerem no mesmo lugar, não desenvolverem a sua fé e não crescerem. O apóstolo Paulo diz que é na palavra, é ouvindo a Jesus por sua palavra, é falando com Jesus através da oração, é na comunhão dos santos, porque é na comunhão dos santos que somos fortalecidos e provados na nossa fé, que nós desenvolvemos a maturidade cristã. Talvez você ainda esteja com uma pergunta na cabeça: mas isso é para mim? Eu preciso disso aí? Eu acho que eu estou fora disso. O apóstolo Paulo diz que isto é para você. Ele também, além de dizer o que é sobre a maturidade, além de dizer como alcançar a maturidade, ele também diz para quem é a maturidade, quem deve buscar a maturidade cristã. E ele diz todos, observe o texto, verso 28. Ele diz todos devem alcançar a maturidade. E este era o erro Colossenses, né? O erro que estava ocorrendo na igreja em Colossos era o da elite espiritual, os maduros. E estes continuavam praticando imaturidades, dividindo a igreja, suplantando a obra de Cristo Jesus e mantendo o pecado no meio da igreja. Estes que se diziam os espirituais. E todos, inclui você, inclui a mim, inclui todos nós, inclui o professor da escola dominical, inclui o presbítero, o diácono, inclui todos. Todos estão inseridos aqui. Todos os que estão em Cristo devem buscar esta maturidade, devem buscar esse desenvolvimento, para que esta relação, Cristo e você, seja adequada, seja correta, para que você tenha a visão correta de Deus, e possa então viver uma vida que agrada a Deus. E Paulo também diz que cada um deve buscar a sua maturidade e ajudar os novos a alcançarem a maturidade. É o discipulado. Isso deveria ser algo comum para a igreja, para nós. Nós buscamos a nossa própria maturidade e ajudamos os novos a alcançarem a maturidade. Infelizmente,
a igreja vem sofrendo de imaturidade prolongada. Os crentes não evangelizam, os crentes não discipulam, e nós temos algo que é cruel: as redes sociais. As redes sociais são a lavanderia da igreja, porque é o lugar onde se lava a roupa suja. Se vê recadinhos tipo indiretas, coisas inconvenientes. As redes sociais também são o palco da arrogância, o palco da vaidade, é o show de imaturidade da igreja de Cristo Jesus. Isso é lamentável, é vergonhoso ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu volto a fazer a pergunta: você é um cristão maduro? Você desenvolve um relacionamento adequado com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Isso implica que você gaste tempo com Ele, todos os dias. Quando você quer se tornar amigo ou amiga de uma pessoa, o que você faz? Você vai se encontrar com ela, você vai ter regularidade com ela, você vai conviver com ela, você vai procurar saber das coisas dela, você também vai contar de você para ela, vai deixar a outra pessoa te conhecer. Vai chegar a um ponto que você sabe quem é a outra pessoa, você sabe das suas dificuldades, você sabe das lutas que ela enfrenta, você conhece a pessoa. Você tem maturidade cristã? Essa é a questão. Nós precisamos ter maturidade cristã. Não podemos continuar como meninos agitados de um lado para o outro. Nós precisamos crescer. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, já no início ele diz que nós devemos nos alimentar do genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento. Nós precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa fé. Somente desta maneira nós viveremos uma vida que agrada a Deus. Somente desta maneira experimentaremos relacionamentos saudáveis entre nós. Somente desta maneira nós obedeceremos aos mandamentos de mutualidade. Amaremos uns aos outros verdadeiramente. O apóstolo Paulo ansiava por ver Cristo formado nos cristãos. Ansiamos a mesma coisa, que Cristo seja formado em cada cristão. Há um cântico que sua letra diz: o caráter de Jesus eu quero ter, para fazer somente o que agrada a Deus. Molda em mim teu caráter, Senhor. Curve sua cabeça. Procure responder a essa questão. Você é um cristão maduro? Você saberia descrever quem é a pessoa de Cristo Jesus detalhadamente?